Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Sérgio Moreno. Irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Estamos dando início ao nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que tem por tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós encerramos um trimestre abençoado sobre os relacionamentos em família, né? E vamos introduzir agora no terceiro trimestre deste trabalho, né, da Escola Bíblica Dominical. E na lição de número 1, nós temos a igreja diante do espírito da Babilônia. Vamos tratar de alguns assuntos, né, concernente a que a igreja está vivendo nos dias de hoje. Uma aula, né, a qual nós vamos tratar sobre alguns aspectos, claro que escatologicamente falando, sobre a vinda de Cristo, sobre a Babilônia, mas o foco principal é de como a igreja, né, se manifesta ou se manifestará diante de tamanhas coisas que nós estamos vivendo, né? Nós estamos assistindo, né, a uma grande organização que faz oposição, né, ao cristianismo bíblico, e esta se desenvolve no meio político, no meio cultural, no meio da economia, e diante deste quadro, cabe à igreja usar de quais armas para continuar a sua marcha no mundo até a volta de Jesus, né? Eu quero abrir aqui um parêntese, porque nós temos dentro da palavra, e ela se encontra em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então fica ciente para a igreja não se conformar. A igreja que por muitas das vezes no contexto geral, ela tem se conformado, né? Um espírito da Babilônia, a qual nós vamos ver dentro desta lição, tem se infiltrado dentro da igreja. O Deus deste século tem trabalhado dentro das igrejas, e as igrejas, por muitas das vezes, a igreja em geral, as lideranças, achando que é normal, mas a igreja, ela precisa ter uma posição diferente do que o mundo quer que ela tenha. A igreja, ela tem e deve ter uma posição contrária às práticas mundanas, contrária àquilo que é antibíblico, aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus, né? A Bíblia Sagrada é o nosso manual, e como manual de regra, de fé e prática, a igreja precisa tomar a sua posição, não aceitando o que o mundo quer impor, o que a sociedade quer determinar, o que a cultura, porque isso aqui é cultura, mas é porque é um meio político, e nós vamos ver que esse espírito da Babilônia tem trabalhado, tem infiltrado dentro das igrejas. Iniciando a lição de hoje, né? A igreja diante do espírito da Babilônia, e esse espírito da Babilônia nós vamos ver de que forma ela tem se atuado, que espírito, de que maneira, de quantas maneiras ou de que jeito tem se manifestado esse espírito da Babilônia dentro da igreja. O texto áureo diz assim: e na sua testa está escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, as abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. Verdade prática: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. E isto deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então perceba
que o escritor, ele é fiel na sua palavra e ele coloca dentro dos padrões bíblicos. A igreja precisa, né, se impor, ou seja, resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. O espírito maligno da Babilônia, ele está presente dentro do cenário ao qual nós vivemos hoje. Como eu acabei de falar, seja ele político, social, cultural, econômico, o espírito da Babilônia, ele tem infiltrado dentro da igreja. E é isso que nós vamos ver nesse trimestre, como viver em um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e nós não podemos conformar que este mundo se entrane, se infiltre dentro da igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi chamada para ser diferente. A igreja de Cristo foi chamada para ter uma posição contrária ao pecado. A igreja de Cristo foi chamada para combater o pecado dentro dos padrões bíblicos. A lição bíblica, né, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 17, versículo 1 e versículo 6, quero fazer a leitura. Você que nos assiste, eu quero neste momento pedir a você que puder, nos ajude compartilhando, né, esta rede social, este canal, essas videoaulas, que eu creio que vai ser bênção para cada um que está nos assistindo, por meio de propagar o Evangelho e a Palavra de Deus através desse canal. Então nos ajude compartilhando, dando seu joinha, deixando seu like e divulgando a Palavra do Senhor. Apocalipse 17, versículo 1 em diante vai dizer assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta com cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações, da imundícia e da prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Aleluia! Nós vamos tratar, irmãos, né, sobre este período, sobre a grande Babilônia. Nós sabemos que o Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1a, cujo propósito é mostrar, né, as coisas que brevemente devem acontecer. Por se tratar de natureza apocalíptica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. O nosso objetivo, né, o objetivo da lição nesse trimestre é alertar a igreja, né, acerca dos aspectos gerais espirituais da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Entenda que nós não vamos tratar sobre o período da grande tribulação. Nós não vamos aqui tratar sobre as coisas que vão acontecer, mas estamos tratando dentro deste cenário, né, dentro desta esfera, o que a igreja precisa acordar, quais são esses aspectos gerais, né, que o espírito da Babilônia tem atuado no presente cenário a qual a igreja tem vivido, a qual o mundo tem vivido. Então nós temos que entender que isto que está acontecendo dentro das igrejas, né, o cenário que a igreja está vivendo,
nada mais é do que, muitas delas, o espírito da Babilônia trabalhando, né? E infiltrada dentro da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo precisa entender que ela foi chamada para ser diferente, não aceitando, né? Ou eu pego uma fala e costumamos sempre dizer, hoje criou-se um negócio de que tudo pode, tudo é normal, tudo é aceito, mas a igreja ela não foi chamada para aceitar o que o mundo coloca. A igreja ela não foi chamada, né, para se inquirir ou se infiltrar ou aceitar aquilo que o mundo propôs, mas a igreja foi chamada para pregar o evangelho, para falar da volta de Jesus, para levar as boas novas àqueles que estão em prisões, àqueles que estão cativos, e não se fazer, eu vou dizer uma palavra aqui, infelizmente é o que nós escutamos hoje, é o que nós presenciamos hoje. A igreja não foi chamada, por muitas das vezes, para fazer alianças que não agradam a Deus, conchavos que não agradam a Deus, e isso partindo da política, partindo, né, do meio cultural, do meio econômico, porque por medo, ou sei lá por qual é a situação, mas infelizmente visando o lado financeiro, e a igreja ela não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para ser oposição ao mundo decaído, ao mundo em estado de pecado, ao mundo que está vivendo contrário à palavra de Deus. Babilônia foi uma importante cidade, né? Estava situada na região da Mesopotâmia e, historicamente, surgiu por volta do século XIX a.C., sendo considerada como o berço da civilização nas áreas políticas e culturais, sociais e econômicas. Porém, quando o livro de Apocalipse cita esta cidade, né, no Apocalipse 17, versículo 5, não se refere ao local geográfico da Babilônia, mas sim ao simbolismo que ela representa. O uso de diferentes métodos de interpretação bíblica provocou várias posições escatológicas entre os estudiosos do livro do Apocalipse. Portanto, vale nos ressaltar que nesta obra não está em debate o método empregado na interpretação literária Apocalipse. O propósito desta obra, refriso mais uma vez, é de cuidar, né, de elucidar algumas personagens do livro das Revelações, tais como a prostituta, a besta cor escarlate, bem como alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia dentro deste cenário. Então nós vamos entrando dentro do tópico 1, começando a trabalhar dentro deste tópico e entender, né, que nós fomos chamados como igreja para ser diferentes dentro dessa história, né? A personagem, né, a Babilônia e os seus significados. Aqui nós temos que ver quais são os significados que tem a palavra, a grande Babilônia aqui, quais são os seus significados. Primeiro, a grande prostituta, né? Que a personagem é apresentada como uma grande meretriz, como qual os reis da terra se prostituíam, Apocalipse 17, 1 e 2. E no texto bíblico nós destacamos 3 termos gregos. Porne, que é prostituta, né? Perneu, prostituir-se, e porneia, prostituição. Então nós vamos ver que esses significados têm a ver com tudo, irmãos. Você que nos assiste, independente da sua crença, independente da sua religião, independente da sua denominação, nós temos que entender que o mundo jaz do maligno, e a Bíblia que diz, e dentro deste contexto, ele tem entrado dentro das igrejas, né? Ele tem trabalhado dentro das igrejas, e um dos 7 anjos que tem as taças da ira, Deus, né, de Deus, agora fala dizendo a João que irá mostrar-lhe um julgamento, isto é, a condenação e o castigo, a grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. A Bíblia frequentemente usa os termos imagens de adultério, prostituição, para descrever a adoração a deuses pagãos e outros deuses,
tipos de infidelidade a Deus verdadeiro, incluindo a rebelião, né? Nós vamos ver aí em Isaías 1, 21, Jeremias 3, versículo 9, Ezequiel 16, 14, 18, 32. Consequentemente, muitos entendem esse termo como figurado em relação aos aspectos religiosos da Babilônia, que inclui todas as falsas religiões. Então, tudo, e aqui nós entendemos que tudo, mas quando se fala tudo que vai contra a palavra de Deus, é culminado dentro do espírito da Babilônia, né? É tratado como espírito da Babilônia. As falsas religiões, as seitas, né? E igrejas apostatas, igrejas que não acreditam mais na vinda do Senhor, pastores que até ontem pregaram a vinda de Cristo, até ontem pregaram sobre o arrependimento, até ontem pregaram sobre o pecado e hoje apostataram-se da fé, que nada mais é pecado, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, eu posso fazer as piores atrocidades e ainda assim continuar na igreja, porque Deus, ele é amor e Deus não está preocupado com o que eu faço ou deixa de fazer, mas está preocupado como eu chego até ele, né? E nós entendemos aí, e há um ditado que muitos dizem e pensam: todas as religiões levam a Deus. O que leva a Deus é a obediência à sua palavra, né? É a renúncia ao pecado, é a renúncia às práticas pecaminosas. Então nós vamos ver neste início aqui, né, dentro desta grande prostituta, desse primeiro significado, que as igrejas apostatas, a sua forma final durante a tribulação e a adoração ao anticristo, a semelhança de seus antecessores, o sistema religioso babilônico, rejeitará o evangelho pregado por Cristo e pelos apóstolos, 2 Timóteo 4, versículo 3 e versículo 4. Muitos têm rejeitado o evangelho de Cristo, muitos têm rejeitado o evangelho de Jesus Cristo, achando que Deus está concordando, achando que mas Deus aqui ele mostra que o julgamento virá, a condenação vem para a grande Babilônia, para tudo aquilo que é contra a sua palavra, contra tudo aquilo que vai contra os seus mandamentos. A Babilônia religiosa terá uma forma de piedade, mas negará ou rejeitará o verdadeiro poder da piedade, que é o poder do Espírito Santo. Então a Babilônia, ela entende-se aqui uma falsa doutrina, uma falsa paz, uma falsa religiosidade, né? Mas que rejeitará o verdadeiro poder da piedade, que é o poder do Espírito Santo. A mulher e a besta escarlata, a qual nós temos também dentro deste ponto, né? A mulher mostrada sobre a besta e a descrição da grande prostituta, 17:3a. Ela se veste, né, de púrpura e de escarlata, Apocalipse 17:4, o que significa reinado de luxo. Nós estamos falando dentro desses aspectos e eu quero que você entenda, né, que dentro deste cenário, quando nós falamos deste aspecto de luxo, desse significado de luxo, Mateus 27:28 vai deixar claro, Mateus 15:17, está também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, e o que simboliza o materialismo e o poder econômico. Nós temos aqui o poder econômico, o luxo. Nós temos aqui a vaidade que tem tomado conta das igrejas, pessoas, né, amantes de si mesmo, homens e mulheres que são amantes das suas próprias vontades, são amantes dos seus próprios corpos, são amantes do seu próprio eu. Tudo isso caracteriza o espírito da Babilônia
dentro da igreja, né? Que a mulher representa o sistema eclesiástico de Satanás, que é composto da idolatria espiritual de suas meretrizes, com toda espécie de condutas abomináveis, como politeísmo, a promiscuidade moral, a imoralidade sexual, Levítico 1:23, e inclui todas as falsas religiões, seitas e igreja apóstolo. Então veja que dentro deste cenário, né, o espírito da Babilônia, ele vai usar também da cultura e das ideologias secular para persistentemente oferecer resistência contra tudo e o que se chama Deus, segundo a Tessalonicenses. Isso aqui é notável na sociedade hoje, irmãos. Eu quero deixar claro e registrado aqui. Esse vídeo eu quero crer que vai circular, vai chegar a muitas pessoas que vai estar nos ouvindo. Eu não estou aqui para dizer ou para condenar ninguém. Eu não estou aqui para dizer que A ou B vai para o inferno, mas a imoralidade sexual, né? A ideologia de gênero que tem sido implantada hoje, né? E voltamos a refrisar em várias lições, já falamos, é antibíblico, né? É antibíblico. Deus deixa claro a abominação dele com tais práticas. Deus deixa claro. E eu quero dizer que já tem igrejas, já tem pastores que já abriram mão e que acham que é tudo normal. Deixa eu te falar uma coisa aqui da parte de Deus. Dentro desta lição, Deus está vendo, Deus está observando. De Deus ninguém se zomba. A Bíblia diz: de Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, também ele ceifará. Nada é normal quando é fora dos padrões bíblicos da palavra do Senhor. Se converta enquanto é tempo. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo da igreja se levantar como igreja. É tempo da igreja tomar posição de igreja e ir contra as práticas que não agradam ao Senhor. A igreja precisa estar revestida do Espírito Santo. A igreja precisa convidar Jesus, atrair Jesus para dentro dela, para ser uma igreja verdadeira, uma igreja que adora, uma igreja que busca e uma igreja que obedece, independente do que o mundo queira implantar, independente se eu vou ser preso, independente se eu vou ser perseguido. A igreja, ela foi chamada, os nossos irmãos em Cristo foram perseguidos, foram mortos por não abandonar, por não negar a palavra do Senhor. Nós precisamos se levantar como igreja e apresentar ao mundo que há um Deus que é amor, mas é um Deus também que é justiça e que julga com seu justo juiz. Aleluia! O espírito da Babilônia está se infiltrando dentro das igrejas, tem se infiltrado dentro das igrejas. A grande Babilônia não é apenas uma cidade, mas também é a grande meretriz. A Babilônia já havia sido mencionada lá no capítulo 14, versículo 18. Em ambas sua queda já havia sido prevista. A Babilônia pode até pensar que está de pé, mas ela vai cair. Naquele grande dia, o Senhor virá para buscar a sua igreja, para resgatar a sua igreja, e a grande Babilônia sofrerá, e com ela aqueles que estiverem aliançados, firmados na aliança da grande Babilônia. A Bíblia relata cerca de 200 vezes, faz menção na maioria das vezes, refere-se à antiga cidade ou estado situada em ambas as margens do rio Eufrates, né? E neste aspecto, aqui é uma fala do escritor Bruce Wayne, que o sistema salienta que a biografia de Nimrod explica a origem radical política e espiritual da Babilônia e a Síria, e as duas grandes potências mesopotâmicas que venceram Israel e o mantiveram nos exílios. Aleluia! Então nós precisamos, como igreja, entender para o que nós fomos chamados, para qual é o nosso propósito como igreja. Perdão, né? Estou gravando. E vamos para o terceiro ponto que nós vamos ver: mistério, a grande Babilônia, né? A grande Babilônia aqui nós temos que entender
Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado e chama-se Mistério, a Grande Babilônia, quando nós lemos capítulo 5, 17, versículo 5. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é mentora de toda rebelião contra Deus e, consequentemente, depravação da sociedade. Então está aqui o termo grande, mistério, grande Babilônia, porque ela vai mesmo longe. Ela vai, alcança e, além de tudo, ela é a mentora de toda rebelião contra Deus. Então, tudo que está contra Deus, tudo que se levanta contra Deus, há uma mentora, e esta mentora é mistério, a grande Babilônia. Palavra grega mistério, que significa segredo ou doutrina secreta. O nome da sua fonte indica seu caráter. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente um local geográfico, mas sim um simbolismo. Tanto é verdade que Roma foi chamada de Babilônia por Pedro, lá em 1 Pedro 5,3. Então a Babilônia é a sociedade que desenvolveu a admirável capacidade de se instalar nesta terra e viver nela. Já a Nova Jerusalém representa a cidade do povo de Deus. É evidente que o conceito aqui, Babilônia, é todo um sistema religioso para nós entendermos melhor nesta primeira lição, né? Uma lição mais dinâmica, dentro de fatos, datas, né, circunstâncias aqui, para nós definirmos Babilônia, é todo o sistema religioso anti-Deus, que sinaliza o espírito de perseguição e de desconstrução da fé bíblica. É a religião popular que atrai as multidões e não impõe limites. O sistema do governo anticristão não destrói os edifícios da igreja, mas muda algum deles em lugares de divisão, de diversão mundana. A ordem de Deus para os fiéis é sair do meio dela. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Nós estamos, irmãos, em uma época típica, né? Eu quero fazer aqui uma ressalva neste meio termo. Isso que nós estamos tratando da igreja, do espírito da Babilônia que tem se infiltrado na igreja, né? E a gente vê nas redes sociais, a gente infelizmente pego com essas notícias, com essas falácias, com esses vídeos. Hoje você chega em determinadas igrejas, não tem diferença nenhuma de uma boate. Porque na concepção da liderança, na concepção dessa igreja, ela tem que parecer com o mundo para atrair o mundo. E o mundo é quem está atraindo ela para a perdição. Igrejas fazendo dos altares palco de forró, como foi visto agora. Igrejas fazendo dos altares cine, telão para assistir Copa do Mundo, como nós vimos no ano retrasado, no ano passado. Igrejas que perderam o temor da palavra de Deus. Igrejas que perderam respeito. A Babilônia tem se infiltrado, a promiscuidade tem adentrado, o adultério tem sido perpétuo, a prostituição, a lascívia tem tomado conta das igrejas. Infelizmente, você não sabe mais hoje em determinadas igrejas, as mulheres, infelizmente, as pessoas estão vestidas, né? Eu vou pegar aqui a fala de um pastor que eu vi essa semana, não vou citar o nome dele, um grande homem de Deus. As mulheres estão se vestindo de tal maneira que parece que a roupa é costurada no corpo. Se tirar, arranca a pele fora, né? A lascívia tem tomado conta. A prostituição moral tem tomado conta. O mundo, a Babilônia tem se filtrado dentro das igrejas e a igreja está achando que é normal. Não, é porque se nós não fazemos
fazermos, nós vamos perder o membro. Se nós formos rigoroso demais, se nós formos rígido demais, nós vamos perder o membro. Deixa eu falar uma coisa aqui, em toda a Bíblia Sagrada, eu não vi Deus usando o profeta para passar a mão na cabeça do seu povo por medo de perder Israel. Eu não vejo Deus passando a mão na cabeça do seu povo. Eu não vejo Jesus. Jesus manda se converter. João Batista vem pregando: se converta, a raça de víbora. É tempo de se converter porque o reino dos céus é chegado. Jesus vem mandando o povo se converter. Jesus vem fazendo milagre. Jesus vem curando, e ao mesmo tempo que ele vai curando, ele vai dizendo: ó, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. A igreja não foi chamada para ser igual ao mundo. A igreja foi chamada para ser diferente do mundo em que estamos vivendo. O espírito da Babilônia que tem entranhado dentro da igreja, de altar à portaria, a membros, a membresia, né? Tudo é normal. É porque eu preciso abrir mão disso para ganhar isso. Enquanto isso vai caminhando tudo para o inferno. Nós precisamos entender, e esse terceiro trimestre, eu volto e refriso, vai chamar a atenção da igreja, de como a igreja deve se comportar, de como a igreja deve viver num mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quando a palavra está dizendo dominado, o Deus desse já é dominado, o mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A igreja não pode ser dominada. A igreja tem dono, o dono dela é Jesus Cristo. A igreja tem dono e ela não pode ser dominada. Nós temos que saber como viver no mundo enquanto estamos com os pés fincados nesta terra pecaminosa, enquanto estamos ainda neste lugar. Nós temos que entender que o nosso lugar não é aqui, e enquanto estamos aqui, nós temos que fazer a diferença. Aleluia. Ponto 2, o sistema, religioso. O sistema religioso, o espírito da Babilônia e o sistema religioso. Olha o que nós vamos entender aqui dentro desta palavra, dentro deste conceito. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual, Apocalipse 17:2, neste sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Hoje tem pastores, irmãos, tem pessoas hoje, eu vou usar um termo aqui, um bocado de levita aí que não sabe nem o que é o termo levita, que está nas igrejas, usando o microfone, cantando, mas diz que está adorando a Deus despida, por causa do pecado, por causa estão amando a si mesmo. Se não tiver aplausos, buscando os aplausos, buscando as palmas, buscando encher o seu ego, buscando encher o seu eu, buscando ser reconhecido nesta terra. E eu falo e eu costumo dizer, quer ser reconhecido, vai para o Big Brother, lá para a casa de vidro, porque aqui nós não fomos chamados para ser reconhecidos. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser perseguidos por o amor do Evangelho, pelo amor da palavra, por viver em obediência à palavra de Deus. Nós não fomos chamados. Além disso, o argumento de liberdade estimula a divisão por meio de afrouxamento moral, O ecumenismo, o doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e da autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e resignifica os mandamentos divinos. E o sincretismo mistura o sagrado e o profano, achando que Deus está concordando com tudo isso. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Mateus 24, versículo 9. Nós temos que entender que a igreja ela foi chamada para ser diferente. A premissa básica dessa cultura e civilização por meio da qual a Babilônia mantém sobre o seu fascismo nos povos é a prostituição, o desenfreamento. Para ela,
a rigor tudo é permitido e nada constitui-se uma verdade compromissiva. Toda espécie de vínculo com os mandamentos de Deus é queimada, de modo a desenvolver sobre essas crateras de vulcão um modo de vida sem Deus e sem Cristo. Este é o sentido que a Babilônia quer colocar, né? E é um perigo, né? Ela é perigoso porque não é bíblico, nem é cristão, né? É afronta a Deus, a sua palavra, seu filho, a sua igreja e o Espírito Santo. Também é por isso não devemos entrar na onda e termos medo ou vergonha de ser considerados sectaristas e superartistas. Nós temos que entender isso aqui, né? Separatista, nós somos separados. Nós somos separados de um povo, do mundo. Nós não fomos chamados para ser viver na mesma fé, na mesma união, não. Nós somos diferentes, não porque somos melhores, não porque somos super-homens, não porque somos Mulher Maravilha, mas porque nós professamos a fé em Cristo Jesus nesta palavra. É por isso que nós somos separados, né? É por isso que nós somos separados. O ecumenismo não é bíblico, pois não podemos concordar com as denominações sem discordar da Bíblia. É hipocrisia. Não dar importância às diferenças doutrinárias é dizer, ele crê errado, mas isto não tem importância, né? O ecumenismo não é cristão, pois seu promotor não é Cristo. E os seus parceiros também não são ser cristão. O ecumenismo é uma afronta a Deus, né? Nós temos que entender que nós fomos chamados para ser diferente. No sistema político e cultural, né? O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura, né? Pautas progressistas de invenção de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Eu quero ler rapidinho aqui, e eu creio que ainda vai dar tempo, Isaías, capítulo de número 5, a qual a lição nos faz uma referência. Eu quero ler para você, talvez você vá assistir o vídeo, não vai ter como ler. Isaías capítulo 5 e versículo de número 20, que diz assim a palavra do Senhor: ai dos que ao mal chama bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amar. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai, não queira, se você tiver noção do que é o ai de Deus, ai dos que fazem de mal bem e de bem mal. Cuidado, você que tem pregado há tanto tempo, você que está em cima dos altares, igreja que tem pregado a palavra de Deus e tem se apostatado da fé e dizendo que não tem nada a ver, que tudo é normal. Ai, viu? Cuidado. Nos presente, né? E nessa presente era da história, Deus tem limitado o seu supremo poder e domínio sobre o mundo. Esta autoeliminação é apenas temporária, porque no tempo determinado pela sua soberania, ele destruirá toda iniquidade e o próprio Satanás, Apocalipse 19. Então, não vai achando que Deus perdeu a batalha. Não vai achando que Deus perdeu a guerra. Não vai achando que Deus não está vendo. Deus está observando tudo. Deus está observando tudo. No sistema econômico, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Malaquias 2:1
3, Apocalipse 18, versículo 12 e 13. As pessoas são movidas e levam vantagem financeira ilícita e imoral em prejuízo do próximo. Provérbio 16, a sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado, né? Cuidado com as alianças, cuidado, eu volto a repetir, cuidado com alianças que não agradam a Deus. Por causa do poder financeiro, por causa do enriquecimento ilícito, por causa da imoral, prejuízo ao próximo. Você não está nem aí com o seu próximo, você está tirando, né? Aproveitando das situações. Igrejas grandes, lideranças, milionários, enquanto a igreja está passando necessidade, enquanto a igreja está passando por dificuldade, enquanto tem irmãos que não tem nem um prato de feijão para comer na hora do almoço, não tem nem um ovo frito, mas as suas lideranças estão lá em carros luxuosos, com os seus salários exorbitantes, e ai dele, se o salário atrasar, ele já dá em cima do tesoureiro. Cuidado, ai de você, espírito da Babilônia, que tem trabalhado em favor do espírito da Babilônia. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Cuidado. Cuidado, né? E aqui nós vamos ver, irmãos, também, né? Dentro deste tópico, dentro desta lição, neste terceiro, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Qual é a posição da igreja diante de tudo que está acontecendo? É aceitar? É fazer conchavos? É se aliar para não sofrer danos? É aceitar o casamento? Né? Vou bater nessa tecla aqui, não estou nem aí. Goste quem gostar, é a palavra de Deus, é Bíblia. E eu acredito nela e eu vou viver nela. É você achar que é normal fazer um casamento de homossexual para você não ir para a cadeia, para você não receber um processo? É normal aceitar os adultérios dentro da igreja, a prostituição dentro da igreja, a lascívia dentro da igreja? Como é que a igreja deve se comportar diante, qual é a posição da igreja diante do espírito da Babilônia, né? Não negociar a ortodoxia bíblica. Este é o primeiro ponto. A palavra ortodoxia, que vem do grego ortos, que significa correto, é da expressão doxa, do verbo deco, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. E neste aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em maneira de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal dentro dos seus padrões. Nós temos que revelar a verdade bíblica, reafirmar aquilo que outrora se perdeu em muitas igrejas, que ela ainda é imutável. A Bíblia não muda. A Bíblia não pode ser mudada porque eu acho que tem que ser assim. A Bíblia não pode ser mudada porque eu acho que Deus é amor e concorda com o casamento homossexual, que concorda com as práticas do aborto, concorda com todo tipo de pecado. Não, a Bíblia ela é imutável e Deus não concorda com o pecado. Deus ele não faz, né, conchavo. Com Deus não tem jeitinho. Ele não perdoa e ele não aceita o pecado. Para o pecado ele vira as costas. Para o pecado ele encolhe as mãos. Para o pecado ele fecha os olhos. Para o pecado ele tampa os ouvidos. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a minha mão não está encolhida e os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Mas o vosso pecado faz separação entre vós e Deus. Então Deus ele não concorda, né? A igreja precisa reafirmar
categoricamente a verdade bíblica nesses últimos dias, né? E em segundo, formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se a uma nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Efésios 4, 22 e 30. Neste aspecto, torna-se necessário enfatizar que o fruto do Espírito, que desenvolve o caráter do salvo, pelo fruto conhecereis. É pelo fruto que nós vamos conhecer a árvore, né? E o verdadeiro cristão, ele tem que mostrar os seus frutos, não cedendo ao que o mundo quer que ele faça, não cedendo ao que o mundo quer impor, mas afirmando a verdadeira palavra e, por fim, aguardando a volta de Jesus Cristo. Essa tem que ser o propósito da igreja, pregar a palavra e aguardar o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, porque a igreja não vai ficar aqui para presenciar o que vai acontecer. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, inversão de valores, perseguição, guerra, fomes, pestes e terremotos. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? O espírito da Babilônia que tem infiltrado também dentro das igrejas. É dominada pelo mundo. A Babilônia, o espírito maligno, né? O império do mal, mas que tem infiltrado dentro das igrejas de Cristo. E a igreja de Cristo precisa ser remida, lavada, voltar novamente a buscar ao Senhor como antes buscava, a viver o evangelho genuíno como antes vivia. Eu gosto de falar quando Cristo diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem muitas igrejas aí que Jesus está à porta batendo, faz tempo que Deus não passa mais nem perto, por causa da lascívia, por causa da prostituição, por causa do pecado, por causa do adultério, por causa das falsas alianças, por causa do que o mundo está infiltrado dentro da igreja, uma vez que a igreja foi chamada para ser separada do mundo, para viver um evangelho verdadeiro. Que Deus abençoe a você que nos assiste, nos ajude a propagar o evangelho, a palavra de Jesus. E até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo.